911. Cabriolé é um 911 de verdade ou não? É isso que a gente vai descobrir. 12 segundos e o céu é seu. Você tá preocupado com perder o penteado? Nossa, que cartigo isso, cara, que horrível. Bora andar com essa bagaça. Esse carro aqui, adivinha quem que emprestou pra gente? Pirovani Import. Sim, o primeiro teste do Brasil de um 911 Cabrio. Na rua. Bom, resumo da ópera. Temos um Carrera S aqui, meus amigos. O mesmo motor 3.0 Flat Six Biturbo, 450 cavalos para 54 kg de torque. A história é o seguinte, 911 conversível. Teoricamente ele tem um pouquinho menos de rigidez, ou seja, ele vai torcer um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais pesado. 60 quilos mais ou menos. Top, mas a pergunta que a gente quer responder é: antigamente o 911 Cabrio ele sacrificava um pouco do dinamismo típico do 911. Será que esse carro sacrifica? Obviamente, qual que é o modo de condução que eu estou? Sport Plus, para que não haja questionamentos com relação a quaisquer sacrifícios. Você viu esse alívio da turbina? Isso te lembra uma McLaren P1? Você viu quando você tira o pé do acelerador? Cara, que carrinho gostoso de andar, velho. Dá pra entender porque que esse carro tá vendendo tão bem? Dá. Mas ó, uma curva de alta. Esse carro, meus amigos, ele tá numa configuração de powertrain. Caramba, como faz curva, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu, que automóvel, velho. É um conversível. Mesmo no conversível dá uma confiança, né, meu? Isso é legal. Nossa senhora. Carro bem construído isso aí. Cara, a gente tem alguns amigos que estão com 911 conversível e a opinião deles tem sido uníssona. Cara, tenho dois carros. Porque com a capota fechada, ele se comporta perfeitamente como um carro teto rígido. Mas eu tenho a opção de ter cabelos ao vento, ou melhor, careca ao vento, que a maioria das pessoas que tem esse carro já tem problemas de calvície. Um carro conversível como esse tende a torcer um pouco mais. Você sente isso? Nem tanto. Mas vamos lá, esse carro especificamente está numa configuração de opcionais, na parte de powertrain, que faz muito sentido, especialmente para as pessoas que vão usar o carro mais na rua. Ele não tem eixo traseiro estressante, ele não tem o Dynamic Chassis Control. Tô sentindo falta disso? Não. Tem um mínimo momento. A hora que você dá uma apoiada um pouco maior, que assim, você tem que ser meio retardado como eu para entender isso. Eu diria o seguinte: esse carro, ele é 95% do que o Carrera S fechado é. Cara, e eu vou arriscar dizer, é extremamente subjetivo o que eu tô falando agora. Mas o que você perde minimamente em dinamismo, que vai ser imperceptível para o motorista mais comum, para o cara mais estradeiro, você ganha na parte sensorial. O que eu quero dizer? Por incrível que pareça, eu não acho o ronco desse motor extremamente melódico. Acho que ele faz um bom trabalho para um motor downsizing sobrealimentado. Mas quando você não tem a cabine para te isolar, e como o 911 freia, cara. Meu Deus, que carro gostoso de andar, Will. Nossa senhora. E olha, gente, ó, aqui por exemplo seria, ó, cara, é impressionante como esse carro dá uma confiança sobre-humana para motoristas, cara. Botar ele no modo normal, certo? Você pode passear. Sim. É essa faceta do cabriolé que ela acaba tornando o carro muito mais multidimensional do que o fechado.
Sou comprador de um cabriolé? Secretamente eu sempre tive muita vontade de ter um 911 Cabrio. Porque hoje, mais do que nunca, você der uma volta até a geração 997, eu acho que você tinha um sacrifício um pouquinho maior do ponto de vista dinâmico mesmo. Mas cara, você tem um Cabrio como esse carro, 0 a 100, sub 4 segundos, semana 3 segundos e meio. É isso, eu vou falar sobre, a gente vai conversar sobre. Aí você para pra pensar, a capota, a Porsche fez um trabalho aqui que é o seguinte: a silhueta do carro, ela é basicamente idêntica à do 911 fechado. Isso nunca aconteceu antes no 911. Eu vi alguma coisa só que esse carro ele é 1 centímetro mais alto. Talvez alguma questão de reforço de chassi, mas eu vi que era 1 centímetro, ou seja, você não vai perceber. Você olhando, você não vai perceber. Esse é um carro muito eficiente se você conseguir andar o tempo inteiro assim. Obviamente, tirando a hipocrisia de sempre, alguém anda com 911 assim? Poucos. Eu não conheço ninguém. Tanto é que... Acho que o Cabrio, talvez. Ó, aqui é um trajeto um pouquinho mais fechado. Cara, e não tem eixo traseiro extersante nem PDCC. E não é tração integral, a gente tá no S, né? Então... Mas peraí, quem precisa da tração integral no 911 da linha Carrera? Pois é. Só os colecionadores inseguros que querem ou queriam uma traseira mais larga e uma faixa de farol no meio. Ou aqueles países que tem gelo. Perfeito! Países que tem gelo, que na verdade o conceito do tração integral surgiu por conta disso, conta de certos países em que grande parte da época tem gelo, ou uma determinada época, te dá uma confiança, consegue sair, vai. Você obviamente assiste o nosso programa porque você tem uma curiosidade incrível de saber todos os detalhes e custos envolvidos em ter um carro desse. O Carrera S Cabrio, ele parte de R$50 mil em cima do Carrera S normal. Tá. Esse carro muito bem configurado, você tem o tacômetro, o contagiros com o vermelhinho lá no meio, volante em Alcantara, o logo da Porsche gravado aqui no banco, cintos guard red, capota Bordeaux e a roda, meu amigo. O Carrera Exclusive Design com o preto acetinado. Muito bom gosto, viu? Preto acetinado, é isso aí. Nessa tela, a cotação de seguro por quem? Bernardo Franqueira, a Franqueira corretora de seguros, né? A maior especialista em carros premium do Brasil. Eu tenho que trazer algumas questões, porque eu falei assim que... Não é que eu não gostei do 992, só que eu falei assim, às vezes os carros estão ficando tão perfeitos, estão cortando uma veia emocional, principalmente quem é um entusiasta, né? Mas assim, eu trouxe o carro lá da Pirovani pra cá, peguei a rodovia, vim com a capota fechada, eu percebi assim, certas coisas que você precisa elogiar, no sentido assim, com a capota fechada, a sensação é o mesmo do coupé, porque o sistema da capota é tão bem construído que você não sente aquele ventinho entrando, aqueles carros antigos da década de 90 que tipo, se a capota fechada é um puta barulho, nossa, vai voar a qualquer momento, cara, é perfeito, é como um coupé, né? Outras percepções que eu tive, tá? Eu tenho que trazer a questão do câmbio PDK. O que eu achei curioso? Na rodovia vindo pra cá, dei uma acelerada, fui de boa, mudei nos modos, vamos ver se teve alguma evolução. É assim, eu precisava ter mais tempo, não só com esse, mas andar de novo no coupé e ter outra experiência no Cabrio. Mas o que eu senti? Eu costumo dizer que ao longo do tempo os carros sofrem pequenas atualizações, talvez ações de câmbio, recall, aquelas coisas que a gente sabe tudo. Não é que eles vão melhorando, mas eles vão tipo, melhorando, vai falar que é consertando, não, é melhorando. Atualizando. O que eu senti o software, é uma visão que eu tive de fora, eu não tenho carro, são contatos. Ficou um pouco melhor do que o coupé. Então aquela sensação que eu falei de adaptativo, ele tem ainda, mas não é aquela coisa que parece que ele está, entre aspas, no modo normal passeando, que ele está errando marcha, tipo, que você só toca, ele está melhor. Eu acho que são detalhes que talvez o pessoal vai atualizando, seja uma atualização nesse carro já veio, né? Coisas que você tem que saber, você falou do 0 a 100, né? Então, tem 3 0 a 100 no site da Porsche, que eu olhei do Reino Unido, tá? Como padrão, tá? Falei, por que tem 3 0 a 100? Será que tem algum erro no site? Na verdade é o seguinte, você tem um 0 a 100 4.4, você fala, isso tá errado. Aí você vai descobrir que a Porsche disponibiliza lá fora o câmbio mecânico, que eu acho que não venha pro Brasil. Aham. Aí você tem o 0 a 100 de 3.9, que é o câmbio PDK.
E você tem o 3.7, que a gente sabe que é bem conservador, o Sport Chrono. Que é esse carro. Exatamente. Cara, Que é legal, mesmo com coisas que às vezes as pessoas não têm contato, que vale a pena conversar sobre ou falar sobre. Carro conversível, geralmente entra muito vento dentro da cabine. Essas coisas aqui atrás, esse difusor de vento, que hoje tem praticamente todos os carros, é uma das melhores invenções de como que funciona a física num carro. Então assim, você tá em alta, óbvio que vem um vento aqui, mas não é aquele negócio absurdo com vidro aberto num carro normal, sabe? Então, cara, é incrível, né? Ainda, Corne, você falou muito que é muito negócio do ronco, né? é bem melhor com a capota baixa. Sim, até porque você ouve Darth Vader, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Mas eu tenho que trazer a questão, Corne, que o 991, referente a ronco, é a mesma cilindrada, né? 3.0. Sinto informá-lo, a ronco daquele carro, e eu não tô falando do Carrera GTS, tô falando do Carrera pé de boi mesmo. Ele é melhor, de maneira geral é ronco. Eu entendo algumas coisas de filtro de partícula, eu entendo tudo isso daí. Eu vejo pessoas condenando, falando, o ronco tá ficando pior das montadoras. Entenda, a gente vive outros tempos, tá? Então, soluções alternativas pro carro estar aí até hoje. Cara, é assim, é um excepcional carro. Falar que isso é ruim, não é. Eu vou te dar um tapa. Por outro lado, é o que eu falei, é o seguinte, eu fiquei com mais impressões na rodovia. Desculpa, Corne, o carro é incrível. Mas eu estava com o Everton vindo comigo, eu falei, cara, ele teve a oportunidade de dirigir alguns carros. Eu prefiro 99110. Porque esse carro tem muita característica, desculpa, de Panamera. Os carros estão ficando tão bons que eu acho que o 911 é aquela coisa que eu condenava. Vou sair para consertar o erro de projeto, sabe? Acabou, consertou. Os caras consertaram e você fala, aí é aquele momento que você fala, então, mas essa era a essência do 911. Eu acho, pra mim, isso não é um fato, é pra mim só. O 991 pra mim é, até esse momento, o melhor pra mim. Especialmente Carrera GTS e tudo mais, tal. Aquele carro mexe emocionalmente comigo. Esse carro é excepcional, a confiança, mas... já é muito certinho pra você. Sim, e também eu vejo, por exemplo, a emoção que você teve quando você acelerou no início do teste. É um carro, eu falei, cara, eu gostaria de sentir isso. Eu não sinto, mas o carro é excepcional, muito bom. Você entende porque o carro chegou no nível que tá, porque ele é muito bom, excelente custo-benefício. E é isso que eu tenho pra falar do 911. Tipo, faz muita curva, o câmbio melhorou, acho que é software, tá? E é isso, o carro é muito bom, Corne. É isso que eu tenho que falar. Olha, pra resumir uma palavra, o 992, ele ainda tem aquela gripe mecânico do motor traseiro. Incrível. Só que a frente desse carro agora, ela é completamente parecida com um carro com motor central. A velocidade, a forma como ela aponta. Antes, mesmo no 9912, você ainda tinha aquele, mesmo que seja uma loucura, só quando a gente evolui e entra no 992, a gente entende como o 9912 que saiu de linha é um carro que ainda é 911. Vamos supor que você esteja numa dúvida com ela, vou comprar um cabrio ou vou comprar um fechado? Cara, vai no teu coração. Eu sei que muita gente tem medo de ter um conversível no Brasil, mas carro por carro, eu diria que em 98% das ocasiões você não está perdendo nada. Não, você não vai... E você ganha essa parte da experiência do teto aberto. Agora, gostou das bobagens que nós falamos? Não se esqueça de se inscrever, dá um toque lá no like para nós, ativa a notificação no sininho. E bom, nesta tela final vocês podem ver a miríade de conteúdos que nós fizemos sobre o 992, na pista, na rua, e em breve gravaremos um carro com estágio 2.